Normalmente, nós associamos a ação de Deus a eventos sobrenaturais, uma cura, uma provisão improvável, uma intervenção divina em algum momento crítico da nossa história. Contudo, amados irmãos, muitas vezes nós deixamos de enxergar o mover de Deus em questões comuns do dia a dia. O tema da mensagem de hoje é sobrenaturalmente natural. E a minha tarefa é fazer você compreender que a ação de Deus se faz presente muitas vezes em questões do nosso cotidiano. Muitas vezes Deus está falando e nós não estamos percebendo. Vocês estão comigo aqui? Então abra comigo a sua Bíblia aí em Josué capítulo 5, versículo 12. Josué capítulo 5, versículo 12. Diz assim o texto: um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Esse texto ele relata uma fase de transição na vida do povo de Israel. Eles estavam saindo da provisão por meio do maná que descia do céu, uma provisão sobrenatural, para uma provisão que viria agora a partir do plantio e colheita. Então nós vamos conversar sobre isso aqui, para que possamos entender a conexão entre o sobrenatural e o natural, o que faz estamos e como Deus age. Mas antes disso eu preciso contextualizar um pouco aqui, para que você consiga compreender melhor o que eu estou dizendo. Você se lembra? O povo estava escravo no Egito, e lá permaneceu por 430 anos, Êxodo 12:40 mostra isso. Diante de tamanha opressão, o povo clama, Deus levanta Moisés, Arão junto com ele, e eles se tornam instrumentos de Deus para libertar os filhos de Israel das mãos dos egípcios. Deus cumpre a sua promessa, e após libertá-los, o povo inicia uma peregrinação em direção à terra prometida, até que eles chegam às portas de tomarem a terra. Deus então fala com Moisés, Moisés levanta, determina que 12 espias pudessem espiar a terra, e dos 12, 10 dão um relato, na verdade todos dão um relato positivo da terra, mas 10 deles apresentam para o povo os desafios ali. Eles temiam os inimigos, os gigantes que estavam presentes. Então, em vez deles olharem para o tamanho de Deus, eles colocaram os olhos nos inimigos, nos desafios na tomada da terra. Incredulidade ganhou espaço no coração, e o resultado foi que eles não tomaram posse naquela estação da terra que o Senhor havia prometido. Por causa da incredulidade, por causa da falta de fé, eles foram impedidos por Deus de ingressarem na terra que o Senhor havia dito que era deles. E como consequência, o povo permaneceu no deserto por 40 anos. Números 32:13 mostra isso. Diz o texto: por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Então aquela geração, a geração incrédula, ficou peregrinando no deserto por 40 anos, enfim, este foi o tempo do juízo ou da consequência, em virtude da falta de fé. Porém, meus amados irmãos, apesar da falta de fé, a misericórdia do Senhor se estendeu, e o povo foi cuidado por Deus nesse tempo. A Bíblia diz que as roupas e os sapatos, as sandálias dos israelitas não se deterioravam. Imagina que coisa boa, você nunca mais precisar comprar uma roupa, teu marido vai dar glória a Deus, irmã. Não precisa mais comprar um sapato, um vestido, a calça jeans. Olha que bênção, aleluia, glória a Deus. E o teu marido deve estar dando glória a Deus também, que ele vai falar: não vou mais precisar ficar entrando em loja, vendo roupa. Eu não tenho muita paciência, irmão. Eu sei que tem alguns homens que têm mais paciência que as mulheres, né? Tudo bem, mas, enfim, nós percebemos aqui, está lá em Deuteronômio 29:5, as roupas não se deterioravam.
nesse período, aumenta o retorno para mim um pouquinho aqui, nesse período, Deus os alimentava com o maná, era um alimento que vinha do céu. Êxodo 16:4, então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Então imagina, se coloque no lugar daquele povo, você presenciava milagres constantemente, roupa não deteriorava, nem as sandálias, enfim, todos os dias o milagre era visto, o pão descia do céu, todos os dias visivelmente a bondade de Deus se manifestava através do favor de Deus, através dessas circunstâncias que eu comentei. E gente, era muito fácil ver Deus naquela situação, sem falar que naquele período, eles eram conduzidos durante o dia por uma coluna de nuvem, e durante a noite por uma coluna de fogo, ora era de nuvem, ora de fogo. Êxodo 13, 21 e 22, olha lá, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Contudo, meus amados irmãos, após o propósito e o período estabelecido por Deus na peregrinação ali no deserto se cumprir, o Senhor então levanta Josué como sucessor de Moisés e o faz liderar o povo em direção à terra que o Senhor já havia prometido. E é nesse cenário de transição que nós lemos, ou que nós percebemos o texto base aqui da mensagem. É nesse cenário de transição, Moisés deixa o comando, Josué assume, o povo está para entrar na terra prometida. Aqui nós chegamos em Josué 5:12, eu vou ler de novo para vocês. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Então aquele alimento que caía do céu todos os dias, eles saíam para recolher por 6 dias, e no sexto dia eles recolhiam por 2 dias, porque no 7º dia não era dia de trabalho. Esse maná cessou. Isso estava indicando a mudança no modo como eles seriam sustentados, estava indicando uma mudança na maneira que Deus trataria com eles, estava indicando uma mudança de cenário e de estação, passando de uma que era antes provisão miraculosa, um pão, um alimento que descia do céu, para agora uma provisão por meio de plantio e de colheita. Isso estava indicando, eu repito, uma mudança de estação no povo de Deus, na vida dos israelitas, mas não uma mudança na ação divina. Deus sempre foi o mesmo, ele só estava mudando a maneira de fazer. O mesmo Deus que antes provia através do maná, agora traria a chuva para que eles tivessem êxito no plantio e colheita. Tanto é que algo muito interessante que você percebe antes do povo entrar de fato na terra prometida com Josué, pensa comigo, uma geração inteira ficou peregrinando no deserto, e essa geração tinha recebido a lei de Deus, porque o Deus que os tirou do Egito deu a lei, por meio de Moisés, 10 mandamentos e toda a lei. Agora essa geração fica peregrinando no deserto, então o que Moisés faz? Moisés proclama de novo a lei, para essa nova geração agora, e é o que você percebe em Deuteronômio. Então você lê o livro de Deuteronômio, e você lê Êxodo, por exemplo, e você começa a perceber, puxa, mas tem coisas parecidas, claro, porque Moisés está proclamando de novo a mesma lei, ensinando a mesma lei, agora para uma nova geração. Só que aqui nós vemos algo muito interessante, o Senhor falando como seria a dinâmica de provisão. Deuteronômio 11, 13 a 15, se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, o seu Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as da primavera como as últimas,
para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Gente, era fácil perceber os milagres de Deus, quando o maná caía do céu, quando as roupas e os sapatos não se desgastavam, quando a coluna de nuvem e de fogo os guiava. Enfim, contudo, talvez não seria tão fácil enxergar a ação de Deus no tempo que eles estavam entrando. Talvez não seria tão fácil ver Deus em algo tão comum como a chuva. O que eu estou tentando comunicar a você? Meu irmão e minha irmã, talvez você esteja vivendo uma fase onde parece que Deus se esqueceu de você, onde parece que talvez milagres não acontecem mais. Você não vê mais a coluna de nuvem de fogo, você não vê o maná caindo do céu. Enfim, a sensação que você tem é que os milagres cessaram, que a boa mão de Deus não está mais sobre você. Eu quero que você grave algo em seu coração: o Deus do sobrenatural não parou de agir na sua vida. Talvez o que Ele mudou foi a maneira de fazer. Você precisa entender isso, porque se você não entender isso, você vai ficar boiando na sua vida. Talvez, irmão, Deus está te chamando para uma nova fase, Ele está te levando a uma nova medida de maturidade, Ele está te ensinando novas coisas. Só que talvez você colocou Deus numa caixinha, ou você acha que Deus sempre vai agir do mesmo jeito. Da mesma forma que o povo precisava compreender essa troca de fase, do maná para o plantio e colheita, para continuar recebendo a provisão de Deus, nós precisamos, pela comunhão com o Espírito e pela palavra, entendermos a dinâmica que o Senhor está trabalhando comigo e contigo. É claro que eu e você não saberemos tudo, os caminhos de Deus são muitas vezes diferentes dos nossos, mas nós precisamos entender quais princípios o Senhor está tentando nos ensinar, como nós precisamos agir para que possamos cooperar com Ele e continuarmos recebendo daquilo que Ele tem para nós. Vocês estão aqui ou não? Deus não agirá sempre da mesma maneira. Gente, quando eu e a pastora nos casamos, nós fomos surpreendidos por Deus. Na época a nossa ideia de festa era: vamos juntar de repente os amigos, se não desse para fazer uma festa simples, sei lá, vamos, cada um paga uma coisa, nós vamos dar um rolê em algum lugar, vamos comer alguma coisa, ou fazemos algo pequeno para pouca gente, enfim. Mas Deus usou pessoas. Nós fizemos uma festa, nós entramos num apartamento praticamente mobiliado. Lembro até que na época Deus me exortou e me corrigiu. Nós estávamos para alugar um apartamento, e olhando o apartamento, a pastora falou: mas eu não gostei desse piso não, eu queria um piso laminado aqui. Você está alugando o apartamento, irmão, você está alugando apartamento, é aquilo que tem. Eu falei: amor, para, você está exagerando já, né? A proprietária já vai pintar o apartamento, vai colocar a sala da cor que a gente quer, isso quer demais. E eu lembro que a pastora, eu não lembro como foi na época, a gente conversou e tal, e daqui a pouco a mulher trocou o piso do apartamento. Eu falei: glória a Deus, Senhor, foi maravilhoso. Aquele foi um tempo de maná, amados irmãos. Deus foi bom e nós fomos realmente abençoados por Deus em muitas coisas. Porém o tempo passou, anos se passaram e nós conseguimos conquistar algumas coisas, pela graça, pelo favor do Senhor, porém, de uma forma diferente. Não através de alguém semeando, mas através do nosso trabalho e do nosso cuidado com as finanças. Então o Deus que antes havia nos abençoado de maneira sobrenatural para o nosso casamento, para que Ele starte na nossa vida, Ele estava agora também agindo, mas de outra forma, através da sua bênção, diante daquilo que fazíamos. O mesmo Deus, situações diferentes.
Antes era o maná, e em um determinado momento tornou-se o plantio e a colheita. Escute, amados irmãos, Deus é um Deus de milagres, mas Ele também é um Deus de princípios. Talvez você só quer milagres em sua vida, e você está vivendo uma fase onde Deus está te dizendo: ei filho, não é só milagre, eu farei coisas também, através de princípios, através da sua obediência, enfim. Então eu te pergunto, olhe para a sua vida, quais princípios o Senhor está tentando te fazer compreender? Talvez você está dizendo: Senhor, preciso de um milagre, e talvez faz tanto tempo que você ora por isso e o milagre não vem. É porque talvez o Senhor está tentando chamar a sua atenção, fazer você voltar os olhos para entender que agora são princípios. Ele fará de uma forma diferente. Vocês estão quietinhos demais. Deus está falando com vocês ou vocês não estão entendendo nada? Amém para quê? Pelo primeiro ou pelo segundo? Amém, né? Amém do quê? Olha que interessante, Romanos 5, versículos 3 e 4, palavras do apóstolo Paulo: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Eu não estou dizendo que toda tribulação, todo momento difícil na sua vida aconteceu porque Deus quis, Deus mandou essa desgraça na sua história para você aprender. Não é isso. Mas diante das situações da vida que nos ocorrem, diante até de erros nossos, o Senhor pode usar tudo isso para nos ensinar. Então o texto está dizendo que a prova da fé, que veio por meio das tribulações, das pressões, dos desafios, que vem por meio disso, gera virtudes, gera perseverança, produz experiências, produz esperança. E gente, vamos lá, todo mundo tem a segunda-feira para começar a trabalhar, todo mundo tem sua vida real. Então onde que acontecem as tribulações? Na vida real, no dia a dia, lá no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, na sua rotina. Então Deus nos transforma através de coisas comuns. Deus fala conosco através de coisas comuns. Deus, escute isso, Ele não é um Deus que está lá no céu e você aqui na terra, um Deus distante, incomunicável. Não, escute, pelo Espírito Santo que habita em você, que crê em Cristo, você tem contato diário com Deus, e é em meio aos desafios do dia a dia que Deus fala com você, que Deus instrui você, que Deus corrige você, que Deus ajuda você. Ele está te ensinando, amado irmão. Você está aqui comigo ou não? Deus é um Deus de fases. O que você recebeu por milagre, talvez agora você vai receber por princípios, porque de fato é assim que Deus nos chama para viver. Milagres, eles acontecem, glória a Deus por isso. Nós oramos, nós cremos em milagres financeiros, milagres na saúde, milagres no ministério, nós cremos em muitas coisas, mas Deus também trabalha, e Ele trabalha prioritariamente por princípios. Por isso que a sua palavra está aqui, por isso que Ele diz: obedeça a minha lei e você vai ser bem sucedido, siga as minhas palavras, enfim. Talvez, meu irmão e minha irmã, você viu um crescimento sobrenatural no seu ministério, no seu negócio, na sua carreira anos atrás, e isso foi fruto da graça divina, mas agora você se sente estagnado, e talvez você está assim, por quê? Porque Deus quer que você se desenvolva, Ele quer que você viva alguns princípios, que você se atente a isso. O Deus que continua fazendo e deseja fazer,
não está fazendo mais assim, Ele está fazendo agora de outra forma. Isso não quer dizer que, nesse exemplo específico aqui, você vai depender da força do seu braço, não, porque você vai construir, e você vai depender de você mesmo, não, mas talvez Deus está te ensinando alguns princípios, porque a Bíblia é clara, nós somos cooperadores de Deus, as promessas de Deus, elas dependem da resposta humana. Por exemplo, Provérbios 22, 29, você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis. Então talvez você está nessa fase, lá atrás Deus abriu portas, Deus fez coisas sobrenaturais, você falou assim, meu Deus, não sei nem como que aconteceu, eu estava no começo da carreira, eu estava no começo do meu negócio, eu estava no começo de tal coisa, e puxa vida, olha, Deus foi abrindo as portas, as coisas foram acontecendo, e agora a dinâmica é outra, talvez Deus está te falando, ei filho, vai se desenvolver, ei filho, vai estruturar a tua empresa, ei filho, vai se preparar para a sua carreira, torne-se bom naquilo que você faz. Antes era um maná, agora Deus está te chamando para plantar e colher. Hebreus 10, 36, vocês precisam perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Talvez Deus está te ensinando essa virtude. Deus, parece que a coisa não vai, eu insisto e não acontece. O que Jesus nos ensinou? Parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, esse é o segredo. Plantou, no primeiro solo não vingou, no segundo não vingou, no terceiro não vingou, no quarto vingou. A Bíblia nos chama a perseverança. O amor, 1 Coríntios 13 diz, ele é sofredor, não é sofredor no aspecto de sofrência, irmão, é sofredor no aspecto de dedicado, perseverante, insistente, que acredita, que suporta, que crê, que espera. Talvez Deus está te ensinando a perseverar, não apenas naquilo que você faz, mas em oração. Pastor, eu oro e nada acontece. Mateus 7 e 8, peçam e lhes será dado, busquem, acharão, batam e a porta será aberta para vocês, o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Pastor, mas antes parece que eu fazia uma oração assim, mais ou menos, Deus, o Senhor pode abrir aquela porta, abriu a porta, e agora você bate na porta, e você não está tentando fazer a sua vontade, você sabe que é de Deus, e você está batendo na porta, o que o Senhor está tentando te ensinar? Talvez Ele está falando, filho, continue insistindo. O que Deus está gritando na sua rotina, e você ainda não ouviu, o que o Senhor está falando, e você ainda não entendeu, o que Deus está comunicando a você nas entrelinhas da sua rotina diária. Por vezes, meus irmãos, nós não vemos o resultado em nossas vidas, porque nós estamos agindo de maneira equivocada, de maneira diferente que deveríamos na estação específica. Eclesiastes 3 fala sobre os tempos, tempo de plantar, tempo de colher. Não adianta você, no momento de plantar, sair para colher, não vai ter o que colher. E não adianta você sair no momento de colher sem as ferramentas apropriadas. Então talvez você está tentando agir de maneira diferente da qual você deveria agora agir. Qual o princípio, meu irmão? Deus está tentando comunicar para você. O que Deus está tentando te mostrar de segunda a sexta-feira? O
que Deus está tentando te mostrar com as coisas do dia a dia? Escute, amado irmão e amada irmã, nós precisamos voltar a ver Deus nas coisas naturais, o Deus sobrenatural agindo no natural. Deus está falando aí ou não? Obviamente, eu não estou reduzindo Deus, nem negando a sobrenaturalidade. Esses dias eu preguei aqui numa quinta-feira, ative o sobrenatural. Irmão, escute essa mensagem, foi poderosa. Porque nosso Deus de fato é um Deus de sobrenaturalidade. Ao longo de toda a história bíblica, da história da igreja, você vê Deus agindo de maneira sobrenatural. Na verdade, desde o início de todas as coisas, isso é visto. A terra ela foi formada através da fala do Senhor. Deus disse e aconteceu. Eu não estou aqui limitando o poder de Deus, mas eu quero que você volte lá no início da sua conversão. Você lembra? Você lembra nos primeiros meses ali da sua conversão? Quem lembra? Deixa eu ver. Você via Deus em tudo, sim ou não? Tudo era um sinal. Você voltava para casa, meu Deus, mas que o Senhor falou comigo umas 15 vezes, só hoje. Tudo Deus falava com você por meio de tudo. Por mais que você diga assim, pastor, tudo bem, talvez lá atrás me faltou um pouco de discernimento para algumas coisas, era novo na fé. Contudo, Deus falava contigo através de muitas coisas. E à medida que o tempo foi passando, muitos se tornaram irracionais e passaram a não mais enxergar Deus no ordinário, no dia a dia, nas coisas simples. O Deus extraordinário é visto no ordinário. Essa inclusive não é tema daqui, mas da pregação, mas essa é uma das formas de Deus se revelar. Deus se revela por meio da natureza também. Esse é um dos aspectos teológicos que apontam para que as pessoas não podem se esquivar de que nunca ouviram falar de Deus. No começo da sua conversão você via Deus em tudo, agora você, aspas, amadureceu e você não vê mais Deus em nada. Que relacionamento é esse? Lá em 1 Reis 18, nós vemos o famoso relato de Elias vencendo os profetas de Baal no Monte Carmelo. Diante disso, Acabe, rei de Israel, conta a Jezabel, sua esposa, o que havia acontecido. Você conhece a história. Jezabel fica furiosa e jura Elias de morte. Elias então, desesperado, fica com medo e foge, até que Elias chega ao Monte Horebe, que é um outro nome para o Monte Sinai. Então a Bíblia conta, abra comigo aí 1 Reis 19, 9 a 13. Ali entrou numa caverna Elias, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, olha lá, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus se revela de 4 formas, ou melhor, 4 manifestações nós vemos nesse texto: vento, terremoto, fogo
e um sussurro. O detalhe é que essas manifestações fortes e imponentes, elas eram de conhecimento do povo. Por quê? Porque em Êxodo 19, o povo e Moisés tiveram experiências similares, e certamente essa experiência foi contada. Lembrando que eles não tinham a lei escrita, a lei, a palavra de Deus, ela era passada prioritariamente de maneira oral. Vocês estão comigo ou não? Então essa história, ela era propagada, ela era contada, e esse relato que nós vemos aqui de Elias é parecido com aquilo que Moisés e o povo saindo do Egito viram no mesmo monte. Perceba, Êxodo 19, 16 a 19. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. Quem havia descido por meio do fogo? O Senhor. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Tremia, terremoto. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais, som alto. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Deus aqui se revelou por meio de questões maravilhosas: grande poder, fogo, trovão, voz muito audível. Deus respondia ali no meio do trovão, o monte pegava fogo. Só que nós vemos agora o mesmo Deus que se revelou por meio do fogo falando: ei, eu não estou no fogo, eu não estou no terremoto, eu estou no sussurro. Eu não estou na voz como de um trovão, eu estou no sussurro. Talvez, irmão, você está orando, talvez, irmã, você está clamando por uma direção de Deus. Deixa eu te falar, será que Deus já não tem falado com você e você não tem percebido? Será que Deus não está gritando no seu dia a dia verdades que você precisa saber? Por meio de circunstâncias e N coisas, e você está esperando que Ele se manifeste da mesma forma que se manifestou antes? Será que o Espírito Santo já não está sussurrando em seus ouvidos? Será que o Deus sobrenatural não está agindo no natural? Será que Deus já não falou com você lá naquele dia que você estava na mesa da sala de estar, na cozinha, lendo a Bíblia? Será que aquele momento simples já não foi a direção que você precisava? Vocês estão aqui comigo ou não? Deus muitas vezes estará no sussurro. Talvez eles esperassem que Deus se manifestasse ali como se manifestou lá atrás. O Deus poderoso, o Deus do sobrenatural, o Deus que vem por meio de relâmpagos, por meio de fogo, o Deus que havia liberto o povo de Deus, os egípcios, por meio de pragas. Esse Deus agora estava em um sussurro, nessa voz suave. Versículo 12 de 1 Reis 19: e depois do fogo veio o som de um suave sussurro. No hebraico, uma das traduções para a palavra voz é ruído. Voz é ruído. Quando você está escutando ali um som, um ruído, algo um tanto difícil de você entender o que aquilo está comunicando, o que você faz para escutar? O que é esse ruído aqui? Deixa eu ver.
Aí você vai se aproximando, você vai chegando mais perto, você vai se aproximando, vai chegando mais perto, e quanto mais perto você chega, mais claro fica esse som. O Deus do trovão, o Deus que falava por meio de trovões, relâmpagos, fogo, talvez está no ruído, Ele está te chamando para mais perto, para que você possa entender. Essa foi a mesma dinâmica que o Senhor fez com Moisés no monte Horebe, diante da sarça. A sarça, um arbusto seco, pegava fogo e, por certo, isso seria consumido rapidamente, mas não consumiu. Então aquilo era como um ruído, era algo diferente, um tanto, como assim está acontecendo isso? E essa foi a forma de Deus chamar a atenção de Moisés. Foi um ruído, foi um sussurro. Talvez você entrou aqui, você está enfrentando problemas emocionais, talvez você está em depressão, talvez você está enfrentando coisas difíceis, e você está como Elias numa caverna, o Senhor está te chamando para fora. Pastor, mas eu oro e parece que nada acontece. Ei, o sussurro de Deus já está falando com você talvez há dias, e você está aqui, é uma resposta a esse sussurro. O Senhor está te chamando para fora da caverna. Quando você se aproximar, você vai entender o significado do ruído. Amados irmãos, se nós estamos no centro da vontade de Deus, se nós assim estamos, cremos que Ele guia as nossas vidas, o Espírito que habita em nós nos guiará toda a verdade. Ele é um professor, e Ele está nos guiando para que nos tornemos quem o Senhor deseja. Às vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que temos, com aquilo que não temos, com os nossos anseios pessoais e particulares, mas Deus está muito mais preocupado em tornar você quem Ele deseja. Eu não estou dizendo que Deus não se importa com você, com suas necessidades, muito pelo contrário, as Escrituras dizem que Deus cuida de nós. Ele usa até a figura de um pastor. Jesus é o bom pastor, Ele é o nosso pastor, nós somos as ovelhas, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta. Contudo, nós passamos por momentos que nós não entendemos tudo, mas nós podemos crer em todo o tempo. Talvez você não entenda, mas você precisa continuar crendo que Ele é bom, e você precisa abrir os seus ouvidos. Escute, os desertos da vida, na verdade, são as maiores, as principais oportunidades para que nos aproximemos de Deus. Elias estava Horebe, Sinai. Moisés também teve um encontro com Deus ali. O povo teve um encontro com Deus ali. Moisés teve um encontro com a sarça naquele local, estava no lugar deserto. Nós associamos deserto com provação, com problemas. Foi no deserto que Jesus venceu Satanás em sua tentação. Deserto é lugar de experiências com Deus, meus amados irmãos. Eu posso não entender tudo, porque eu sei que os caminhos de Deus são diferentes dos meus, mas eu sei dentro de mim que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes, queridos, o agir de Deus será sobrenaturalmente natural. Deus vai agir na sua vida por meio de coisas comuns. Deus vai usar a obediência a princípios para te abençoar. Deus vai falar com você através de diversas situações. Eu já ouvi, e certamente você também, testemunhos de milagres, de curas maravilhosas que o Senhor operou, mas eu também já vi Deus curando pessoas por meio de cirurgias, medicamentos, tratamentos. Quem fez? Foi o mesmo Deus, de formas diferentes. Vocês estão aqui ou não? Seja enviando pão do céu,
ou chuva, o mesmo Deus continua cuidando de você. Só que o Senhor está te chamando à gratidão, Ele está te chamando a perceber que Ele está agindo na sua vida. Na fase do maná é fácil ver Deus, é fácil crer, é fácil permanecer de pé. Contudo, meus amados irmãos, na fase do plantio e colheita, o desafio é maior. Por quê? Porque está tudo muito natural, está tudo muito normal, está tudo muito igual. Você acha que Deus se esqueceu de você, que você está apenas vivendo a sua vida, e o que você está colhendo ou acontecendo é simplesmente fruto de algo normal. Eu quero que você se lembre daquela meta que você bateu um tempo atrás. Você estava orando: Jesus me ajuda, Jesus abre a porta, Jesus gera conexões, e algo aconteceu, glória a Deus, você bateu a meta. Só que da forma que a coisa aconteceu, parece que foi por uma conexão, parece que foi simplesmente um acaso. Irmão, foi Deus. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Senhor? Quem é aquele que cuida de você? É a mesma coisa quando nós falamos de escatologia. O clima, a loucura que está acontecendo mostra que Jesus está voltando. A pessoa fala: não, pastor, mas não é que Jesus está voltando, é o aquecimento global, é sei lá o que, o homem que faz não sei o que, sei lá, o cara fala o que ele quiser. Tudo bem, não importa como a coisa está acontecendo, a questão é: Deus está no controle de todas as coisas. Vocês estão aqui comigo ou não? E o Senhor trabalha para que a sua vontade se cumpra. Sabe aquele dia que você estava lendo a Bíblia, um texto saltou aos seus olhos, uma palavra veio ao seu coração e aquilo te deu sabedoria? Aí você disse assim: é um texto, eu estava lendo ali, legal, um negócio que me orientou e me ajudou, e você não deu muito valor, e agora você está lá chorando: Deus, Senhor, não fala comigo, faz tempo que eu não tenho uma experiência. Deus falou com você, Deus agiu na sua vida, Deus te iluminou por meio da Escritura. Abra os seus olhos, meu irmão e minha irmã. Creia, Deus está nas coisas comuns também. Repito, eu não estou diminuindo Deus. Eu não estou dizendo que agora você vai virar um cara que não crê mais em milagres, não ora mais pelo sobrenatural. Não é isso. O que eu estou falando é que talvez Deus já está se movendo e você não está percebendo. Quer um exemplo? Nós muitas vezes clamamos por experiências com Deus, e isso é muito válido, você tem que fazer. Você tem que cavar fundo, você tem que clamar, você tem que pedir para Deus se revelar a você, você tem que pedir para Deus te levar a lugares mais profundos. Esse tem que ser um clamor da sua alma, sim. Mas existem momentos da nossa vida que nós achamos que Deus está distante, está longe, Ele não fala mais conosco. Você fala: pastor, mas eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, e sei lá, parece que Deus não me ouve, parece que Ele não me escuta mais, enfim. Deixa eu te ensinar um princípio. João 6,35, eu sou o pão da vida, Jesus está dizendo. Quem vem a mim jamais terá sede, e quem crê em mim jamais terá fome. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Sabe o que Jesus está dizendo? Você foi até Ele, clamando de coração aberto, buscando, Ele vai te alimentar, não importa o que você está sentindo. Não importa se você chorou, se a unção veio e você falou: meu Deus, você teve uma visão, se você rodou, não importa, Deus falou com você. Não estou acreditando ainda, então tá, vou te dar um outro exemplo. Lembra daquela fase que você estava buscando a Deus, mas parece que Deus, não sei se alguém já passou por isso, parece que Deus não estava mais presente, mas você estava ali buscando. Ao mesmo tempo que você não tinha experiências, mas você estava buscando.
Daqui a pouco teve uma correria no seu dia a dia, mudou algo na sua rotina de trabalho, ou você desanimou e você parou de orar. Aquela semana que você parou de orar, você ficou algum tempo sem ir no culto, sem ir para a igreja, você começou a sentir um vazio. Sim ou não? Sentiu um vazio. Agora vamos lá. Antes você estava buscando e você não tinha uma experiência sobrenatural. Agora você parou de buscar e está sentindo um vazio. O que isso te mostra? Que você estava sendo alimentado ainda que você não tivesse uma super experiência com Deus. A questão é, nós não valorizamos muitas vezes momentos como esse. Ah, mas será que Deus falou comigo, irmão? Tem uma visão macro, imagina que você é Deus, tem que se colocar no lugar de Deus, tá? Você é membro da Bola de Neve Colombo. Eu sou o pastor da igreja. Estou lá na minha casa, estou durante a semana pensando, Senhor, fala comigo, o que a igreja precisa ouvir, o que o Senhor quer comunicar ao coração dos meus irmãos, o que o Senhor quer falar conosco, o que o Senhor quer falar comigo, me mostra, eu estou orando. Aí Deus traz uma palavra no meu coração, venho aqui no domingo, na quinta e prego a palavra. Aí você está sentado aí, você é membro dessa igreja, Deus te trouxe aqui, aí você tem a capacidade de falar, Deus não está falando comigo? Ô irmão, que mundo você vive? Alô? Você acha de verdade que Deus não está falando com você? Você acha de verdade? É claro que Deus está. Se você se apresenta a Deus de coração aberto, Ele fala. A questão é, por vezes nós não nos apresentamos diante de Deus com o coração ensinado. Ah, eu já sei, eu já ouvi sobre isso, isso, aquilo, e nós não recebemos aquilo que o Senhor está trazendo por direção. O que eu estou tentando te dizer? Você enfrentará, ou melhor, você terá momentos com Deus extraordinários, momentos onde você vai bater na porta e Deus vai abrir, Deus vai falar, Deus vai derramar o poder dele, vai ser incrível. Outros momentos que você nem estava buscando ou esperando por isso, mas Deus em seu amor vem e te visita no culto, te dá uma palavra, enfim, se revela por meio de sonhos. Deus faz coisas maravilhosas por você e em você. Agora, existem momentos que Deus trabalhará em ti por meio de coisas simples. Deus falará através de coisas normais. O Cristo que nos encoraja não é apenas aquele que existiu desde a eternidade, desde sempre, mas nós aprendemos também com o Jesus, não só com Cristo, mas com Jesus. Jesus, ele era homem e Deus. Teologicamente nós chamamos isso de união hipostática. Nós aprendemos com Jesus em sua humanidade, ele se esvaziou, ele se submeteu aos seus pais, ele precisou crescer em conhecimento, em graça nessa terra, mas esse era o mesmo Deus eterno que tem muito para nos ensinar por toda a Escritura. Não importa, meu irmão e minha irmã, eu estou terminando, se você está vivendo de maná ou de plantar e colher. A grande questão que você precisa compreender nessa noite é: Deus está trabalhando em você. O que eu quero te levar a perceber é o que Deus está tentando te ensinar e você ainda não percebeu. Eu falei no começo da palavra aqui, antes da palavra, enfim, que essa seria uma noite de clareza. Escute, nós vamos adorar aqui, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus. Deus vai abrir a sua mente, ou melhor, Ele vai trazer revelação, Ele vai fazer você entender direções que Ele já tem dado, instruções que Ele já tem comunicado. Ele vai te mostrar esse mapa, parece tudo tão escuro, tão difícil, e eu não estou dizendo que Deus vai te dar tudo, mas talvez Deus já te deu aquilo que você precisa para agora, e você ainda não viu. Talvez você está olhando para o Monte Sinai, e está esperando o fogo, o relâmpago, o trovão, o terremoto, e Deus quer que você se atente ao sussurro. Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus.